Amém, amém, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia com vocês no livro de Apocalipse. Eu havia já recentemente pregado sobre o amor, a frieza, não podemos ser frios no amor, mas hoje o Senhor vai me levar, nós oramos, pedimos a Deus a falarmos um pouco sobre a carta à igreja de Filadélfia. Vocês sabem que Filadélfia, essa carta é uma das igrejas do qual não havia crítica nenhuma a ela, mas elogios. E através dos elogios que o Senhor Jesus fez a Filadélfia, essa igreja tão especial, nós vamos trazer lições para nós, para que hoje também tenhamos essas características. Glória a Deus. Você pode abrir em Apocalipse capítulo 3, glória a Deus. E é interessante, amados, antes de a gente começar a ler, porque quando você faz um estudo das 7 igrejas, o que o Senhor Jesus falou para cada uma delas, é muito vívido com a nossa atualidade. São lições não para aquelas igrejas, mas para todos nós. Eu já havia falado aqui que quando o diabo pensou que ia acabar com a igreja, porque João estava exilado na ilha de Patmos, quando pensa que pôs uma pá de cal no último dos apóstolos, o Senhor Jesus aparece para João e diz: João, escreve, eu sou o único, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Aleluia. Ninguém destrói a igreja é indestrutível. As portas do inferno jamais conseguem prevalecer. Sabe por quê? Porque ela foi lavada com o sangue de Jesus. Aleluia. Ela foi lavada. E olha que os Césares tentaram, olha que os grandes imperadores tentaram, mas à medida que os crentes eram oferecidos, eram em coliseus, eram em tortura e martírio, esse sangue, como diz Tertuliano, levava a igreja a crescer mais. Enquanto matava 1 ou 2, vinha 10, 20 no lugar. Sabe por quê? Porque ninguém pode contra o poder de Deus. Ninguém pode contra esse Senhor. Glória a Deus. E aí quando você estuda essas igrejas, você quando lê a carta à igreja de Éfeso, que foi uma das que eu já vim aqui pregar, era uma igreja da ortodoxia, uma igreja que até gostava da palavra, mas o amor era frio, não tinha amor nas ações feitas para com Deus. A igreja de Esmirna era uma igreja composta de ex-escravos, uma igreja de subversivos que se converteram, pessoas mais pobres, e Esmirna era tida aos olhos das outras igrejas como a mais pobre, mas o Senhor, quando chega para ela e vai escrever para eles, diz assim: para mim vocês são ricos, porque tem a minha graça sobre vocês. Quando o Senhor Jesus escreve a Pérgamo, ele diz: olha, vocês estão onde habita o trono de Satanás, mas existem entre vocês pessoas que são capazes de dar a vida pelo meu nome, como Antipas. Isso mostra, irmãos, que Jesus vê cada ação nossa. Nada foge dos olhos do Senhor Jesus, nada foge daquilo que Ele vê e que Ele acompanha cada cristão. Você vê que em Tiatira, uma igreja que tolerava a imoralidade, uma igreja que fez da imoralidade o seu cotidiano diário, não é? E quando chega aqui em Sardes, é mó barato, porque a igreja de Sardes era uma igreja meio opulenta, meio orgulhosa, e o Senhor Jesus falou para eles: olha, vocês pensam que estão vivos, mas para mim vocês estão mortos. Como tem crentes mortos hoje em dia, pensando que estão vivos, é ou não é? Mortos na oração, mortos na devoção, mortos na contribuição, mortos na entrega de vida, amém? E aí quando chegamos aqui em Filadélfia, e é interessante porque os crentes de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, antes da gente entrar na leitura, o nome Filadélfia significa amor de irmão, porque quando ela foi fundada em 135 antes de Cristo, 2 generais de Alexandre, eles quando a fundaram, um homenageou ao outro e botou o nome de Filadélfia, amor de irmão. Só que é uma cidade que passou por muitos terremotos, muitas circunstâncias, mas ali o evangelho floresceu, mas ali o evangelho nasceu ali. E o Senhor Jesus, então, ele vai ter um olhar especial
para Filadélfia, uma cidade com muitos problemas geográficos, e é interessante que o Senhor vai dizer para eles assim, ó: aos olhos do mundo, vocês têm pouca força, mas como vocês não negaram o meu nome, eu vou colocar uma porta aberta diante de vocês, e ninguém poderá fechar. E é nessa carta que nós vamos caminhar aqui, para que possamos extrair verdades para nós, para que saiamos daqui mais fortes em Cristo Jesus, sabe, mais renovados em Cristo, amém? Vamos a capítulo 3, versículo 7, amém? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tens pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adoram prostrado aos teus pés, para que saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra da paciência, também eu guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também um novo nome. Quem tem ouvidos, é maravilhoso, porque João, o Senhor disse, vocês têm pouca força. Ele começa reconhecendo, tendo pouca força, mas vocês não negaram o meu nome. E João então, ao escrever, quer mostrar quem é esse Jesus que está dando essa mensagem. Quem é esse Cristo que está dando a mensagem à igreja de Laodiceia? Ele está dizendo o seguinte, quando o Senhor manda, ele diz, João escreve, isto diz aquele que é santo. Aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu achei isso muito importante na introdução do conselho à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus está mostrando àqueles crentes que quem está se relacionando com ele é alguém puro, é alguém santo. Não é como os Césares que vão morrendo, não é como os religiosos que passaram, mas esse que está se relacionando comigo agora, ele veio do céu. Esse que vem me relacionar com a igreja é aquele que é puro. A Bíblia diz que na boca dele não teve engano. Ele era tão puro de olhos, tão puro de dentro, tão puro de fora. Você perceba que na estadia de Jesus na terra, nesses 33 anos do mestre, ele nunca foi acusado de imoralidade. Sabe por quê? Porque ele é santo, ele é santo. E quem é santo como ele é santo. Aleluia! E essa santidade desse Deus, lá em BH a gente comentou um pouco sobre isso. Quando João olha para ele, você imagina, João, o último apóstolo, vivo, vocês imaginam, ter na terra o último apóstolo vivo? A igreja de Éfeso, do qual João já foi pastor, você imagina saber que aquela pessoa que recostara a cabeça no ombro do mestre, está vivo. Aquele que estava no círculo mais íntimo, está vivo. Ele está vivo ainda. E agora, o mestre vai vir, vai se apresentar para João. E quando ele se apresenta para João, é maravilhoso, porque João contemplou o rosto dele desfigurado na cruz. João contemplou os momentos de martírio, de tortura de Jesus. E quando o Senhor então aparece para João naquela ilha, você imagina, a ilha de Patmos era um dos lugares terríveis,
Pessoas morriam de fome, de trabalhar, sem ter alimentação nenhuma. Pessoas ali eram torturadas com trabalhos escravos. Mas assim, mesmo assim, o Senhor vai lá naquele lugar. Isso mostra que Deus pega você de lugares que você hoje até se envergonha. Ele vai em presídio, ele vai em prostíbulos, ele vai no tráfico de droga, ele vai no mundo intelectual, ele vai lá dentro das escolas, nas universidades, e ele vai lá e tira você de lá, e regozijamos agora o perdão e a graça, porque o santo me buscou, o santo pegou a gente, aleluia, glória a Deus, amém. E ele chega lá dentro e diz: João, eu sou o que estive morto. É legal porque lá no capítulo 1 João fala, né, pastor Alex? Quem és? E diz: João, eu sou o que estive morto, estou vivo para todo sempre. Ninguém consegue deter nosso Cristo. Ninguém consegue matar nosso Cristo, porque Jesus, ninguém pegou Jesus, eu gosto quando o reverendo prega assim, ele fala, ninguém pegou Jesus numa tocaia. Jesus não foi assassinado, ele entregou sua vida para retomá-la ao terceiro dia, e quando ele retoma ao terceiro dia, e agora visita João numa ilha, num lugar improvável, escreve João, sabe por quê? Porque eu tenho muito a falar para os que são meus. Quando pensam que você acabou, quando pensa que acabou tudo para você, saiba de uma coisa: Deus está ali te contemplando, Deus está ali vívido diante de você, e Ele só quer que nós, que a igreja de hoje, faça como a igreja de Laodiceia. Acredite, porque o santo, o verdadeiro, aleluia, o verdadeiro, e é legal que ele fala assim, o que tem nas mãos a chave de Davi. Eu estava meditando sobre Davi esses dias no texto sagrado, e quando Salomão assumiu o reino, os inimigos ao redor já tinham sido vencidos. Sabe por quê? Por causa de Davi. Isaías capítulo 22, do versículo 20 até o versículo 23, ali é um texto tremendo para a gente entender sobre a chave de Davi, porque ali um homem especial chamado Eliaquim, que era um tesoureiro, que era um administrador do rei Ezequias. Vamos abrir, porque isso é importante. Isaías capítulo 22, aleluia. Quem achou diz amém. Vocês estão rápido assim? Glória a Deus. Isaías 22, 20. E será que naquele dia, que chamei o meu servo, quem? Como é o nome dele? Filho de Ilquias, e revesti-o de uma túnica, esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Porei a chave de Davi sobre os seus ombros, ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém. Ele está dizendo o seguinte: Eliaquim tem o poder de abrir o reino de Israel, chave nas mãos, a chave daquele que venceu inimigos, a chave daquele que trouxe tesouros particulares para Israel. Agora Jesus diz: olha, eu tenho nas mãos a chave de Davi. Sabe o que ele está dizendo? O tesouro que ele quer abrir para nós, sabe qual é? É aquilo que ele veio proporcionar a nós, o perdão. Ele está dizendo: há perdão para todos que querem. Ele está dizendo: meu irmão, aqui há aceitação, há um lugar na cruz para qualquer um que quer se achegar. Há um lugar na cruz para qualquer um que quer dizer: olha, eu me arrependo dos meus pecados e quero viver para o Senhor. Glória a Deus. Ele tem nas mãos a chave de Davi. Não há inimigo que fique diante daquele que tem um Cristo como esse, santo, verdadeiro, e tem nas mãos a chave de Davi. Amém, gente? E o que ele conquistou agora é esse mundo. Você imagina o reino de Davi, tesouros, o reino de Davi, glória, o reino de Davi foi o maior rei de toda Israel.
Agora, o reino de Deus, perdão, o reino de Deus, salvação, o reino de Deus, manifestação de dons espirituais, o reino de Deus, curas, o reino de Deus, milagres, o reino de Deus, ações do Espírito Santo na vida do crente, o reino de Deus, glórias de Deus em nossas vidas. Por isso que a igreja de Laodiceia está sendo muito presenteada. O Senhor está dizendo para ele: por mais que vocês tenham pouca força, mas vocês não me negam. Por isso, a chave está na minha mão, eu sou o verdadeiro. Ele está dizendo o seguinte: olha, peça a mim. Às vezes nós nos assustamos com certas circunstâncias que acontecem na vida de algumas pessoas, ou as pessoas começam a se assustar com uma notícia, mas nós temos que ter em mente que o santo e o verdadeiro está conosco. Está conosco e pronto. Esses minutos para a gente orar aqui, deixa o microfone aqui, vamos orar. É uma prova de que eu estou diante de Deus. Eu estou diante do Todo-Poderoso. E é Ele que pode, quer e vai manifestar o poder dEle na nossa vida, amém? O versículo 8, meus amados, diz assim, ó: eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tens pouca força, guardaste a minha palavra, e não fizeste o quê? Negaste o quê? O meu? Eu escrevinhei, falar igual a pastora Alcelina, eu falava, escrevinhei algumas coisas. Eu botei aqui algumas coisas sobre onde não podemos negar o Senhor. Porque nós estamos vivendo a vida cristã, estamos vivendo a vida progressa a cada dia. Você trabalha, você estuda, você vive em família, você vem ao templo. Você vem ao templo. Você volta para sua casa, então você ganhou 24 horas do tempo, Deus te abençoou, mas o que nós estamos fazendo desse período em que Deus me abençoou? Onde então nós não podemos negar? Eu coloquei aqui o seguinte: primeiro, não podemos negar a Deus nas palavras. Nós não podemos negar a Deus aonde? Tudo que falamos para Deus, tudo que falamos para Deus, tudo que falamos de Deus para as pessoas, e tudo que falamos em Deus, diante dEle, não podemos negar, senão a gente sai mentiroso da presença dEle. O que é sair mentiroso da presença de Deus? Senhor, eu te prometo que a partir de agora eu vou ser dizimista fiel, mas lá no seu coração você não vai. Você está fazendo isso porque está ali. Mas quando chegar o dia 5, quando chegar o dia 10, qual dia? Dia 15, aí você pega e rouba o Senhor. Quer dizer, você saiu da presença de Deus mentiroso. Nós não podemos negar a Deus nas palavras. Aquilo que falamos diante de Deus deve ser levado a sério. Haja vista, quando você faz uma leitura, nós temos feito isso com o nosso reverendo, desde lá do Antigo Testamento, como eles levavam a sério a questão dos votos. E os votos cumprirei, e os votos cumprirei, e os votos cumprirei. Então nós temos que tomar muito cuidado para não negar, porque a porta aberta aqui é quem não nega. Você vê que ele está falando assim, ó: eu vou colocar uma porta aberta diante de você, porque você não negou o meu nome, ainda que vocês tenham pouca força. Ainda que tenham o quê? Pouca força. Outra coisa, quando a gente fala em palavra, não negar na palavra, deixa marcado aí, tá? Efésios capítulo 4, Efésios 4:29. Eu vou ler aqui, a minha Bíblia vai ser a King James agora, essa versão, tá? Mas o sentido é o mesmo para vocês. 4:29 diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma, a sua pode falar torpe, mas aqui da King James diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Não saia da vossa boca causa destruição, mas somente o que é útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça àqueles que ouvem. Ou seja, quando é que eu nego a Deus nas palavras? Meu irmão, quem foi salvo por Jesus aqui diz amém? Amém. Quem foi salvo? Amém. Você tem convicção disso? Amém. Quem acredita nas promessas? Amém. Você tem convicção disso? Então você não pode falar o contrário.
Então você não pode se chamar de burro. Você não pode começar a se... Já viu que tem muita gente que fica se espraguejando? Eu não presto mesmo. Que isso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Outra coisa, não saia da vossa boca nenhuma palavra que não condiz com a vivência do crente, a pureza, a santidade. Daqui a pouco está o crente xingando palavrão. Daqui a pouco está o cristão. Quer dizer, isso aqui dá luz para tudo. Quer dizer, eu sou alguém que Deus salvou, que Deus tirou do império das trevas, me deu uma nova inclinação. Você imagina, pensamos diferente, gente. Você vê, muitos aqui eram como eu, veio de uma comunidade. Eu estava falando lá em Belo Horizonte que comunidade na Baixada, o que apresenta para a pessoa da comunidade é o tráfico, é a vida do crime. Aí Deus nos salva, nos tira de lá, e aí dá para você, como deu para mim, dá para nós, uma nova mente, inclinações diferentes, pensamentos diferentes, é a palavra. Isso agora deve fazer parte das minhas palavras, de maneira que quando eu falar, isso dá graça a quem ouve. Agora, já conviveu com pessoa pessimista, crente pessimista? Ah, mas não sei, pastor. Ah, mas será? Meu irmão, não negue a Deus nas palavras não, fale o que a Bíblia diz. Fale o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? Você é mais que vencedor. Não. Gente, a gente vive isso, a fé, nós vivemos o sobrenatural, amém? Vivemos o sobrenatural. Quando o reverendo me tirou lá do interior, eu estava em missão 3 anos lá no interior, e ele falou, Pastor Miranda, você vai agora para a Zona Sul. Isso tem 10 anos, porque eu fiquei 3 anos e pouco lá, tem 10 anos. E ele ali falou comigo, olha, não se intimide com as pessoas de classe alta, não se intimide com isso, não se intimide com aquilo, porque lá você vai em nome do Senhor. Eu agarrei aquelas palavras, eu agarrei aquilo, e criei, porque o segredo, sabe qual é o que está acontecendo com muitos crentes perdendo? Não acredita, e a fé tem que ser sobrenatural. Eu acreditei no que ele disse, criei de tal maneira que eu falava com o Senhor, eu ainda vou pregar para pessoas milionárias, eu vou pregar para pessoas ricas, vou pregar para o pobre, para o empregada doméstica, para todos, mas eu vou me pregar para essa Zona Sul. Gente, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já preguei. Uma das pessoas que eu preguei, guardava dinheiro no quarto, malas e malas de dinheiro, e eu fui lá e falei, você precisa se converter, senão você vai para o inferno com esse dinheiro todo. A fé faz você modificar o teu dia a dia, a fé faz você, por que os apóstolos revolucionaram? Vocês sabiam que os apóstolos, eles conseguiram pregar o evangelho na sua época, naquilo que eles chamavam de confins, que era onde o braço de Roma estendia, eles levaram o evangelho em menos de 50 anos, sabe por quê? Acreditar, e quando você acredita, você fala o que você acredita. A maior desgraça que tem, é quando é um cristão que fala num pessimismo, numa desgraça. Meu irmão, você não foi salvo para viver assim não, para com isso. Nós fomos salvos para viver o mundo de Deus agora, viver o reino, a glória de Deus. O que nos espera é muito grande, o que nos espera é muito glorioso. Daí você, quando abre os olhos para Deus, você esquece de tudo para trás, esquece de herança de família, esquece que, mas fulano não deu certo, a gente esquece de tudo. E agora, por isso que quando você olha a Bíblia Sagrada, o que mais a Bíblia trata? Saúde mental. Pensai nas coisas que estão alto, pensar o que ocupa o vosso pensamento, verdadeiro, puro, justo. Por quê? Porque é importante você, quando for falar o que edifique, falar o testemunho. Eu disse lá me botaram numa roda de professores, eu disse o seguinte: Deus não precisa de advogado para ficar provando a existência dele, não. Deus precisa de testemunhas. Quem foi curado, quem foi salvo, quem foi liberto. É isso que leva o nome de Deus, gente.
E aí você pode ver, ontem lá teve um testemunho também gostoso, de uma pessoa intelectual, passou o dia conosco, um professor, e aí nós pregamos e de manhã nada de se converter. Passou a tarde toda lá observando, nada. Mas aí depois uma manifestação do Espírito Santo na igreja à noite, de oração contra o diabo e de libertação. Eu tenho que me converter diante disso aqui? Não, isso é verdadeiro. Testemunho. Aleluia. Não saia da vossa boca nada que te destrua. Vamos falar a palavra. O nosso reverendo é um exemplo. Olha para essa obra. Gente, você, o pastor Alex, comissão, sabe como o reverendo falou a palavra em circunstâncias dificílimas. Amém? Dificílimas, a palavra. Amém? Glória a Deus. Então vire para o irmão que está ao seu lado e fala: não negue a Deus nas palavras. Glória a Deus. Outra coisa, não negue Deus nas ações. Não negue Deus nas suas ações. Esté capítulo 4, versículo 14. A situação precária dos judeus, o eminente morticínio que havia de acontecer. Mardoqueu chega para Esté e diz o seguinte: olha, se você não fizer nada, eu quero deixar claro, o socorro virá de outra parte, mas sua família vai perecer. Meu irmão, nós não podemos ser aqueles que não fazem nada mediante ações. Você não foi salvo para ficar de braços cruzados. Você foi salvo para participar de um reino. Você foi salvo para participar de um reino indestrutível. Esse reino que é o de Deus, a sede está aí no teu coração. E Ele nos cobra todos os dias que nós devemos fazer ações para Deus. Então quando Deus precisa de você, se você fica de braços cruzados, Deus precisa da gente numa oferta, Deus precisa da gente na visão que Deus entregou ao reverendo, precisa da gente na política, precisa da gente na educação, na sua família, na evangelização. Deus precisa da gente. E aí agora, eu não posso, eu tenho que fazer como Esther. Depois daquela injeção do Mardoqueu, o que ela faz? Jejum, oração, e eu vou para cima. Porque quando você vai, sabe o que vai acontecer? Deus vai contigo. Vocês não entenderam? Quando você se propõe por Ele, Ele vai com você. Aleluia! Amém? Então olha para o irmão que está ao seu lado, enquanto eu bebo água, diga para ele assim, ó, como é que estão as suas ações diante de Deus? Mais negativa ou mais aceitação? Já viu aquelas circunstâncias que pede de você uma tomada de decisão? E trabalho. Foi legal que eu tive com o pastor, auxiliando o pastor Batista também lá em Belo Horizonte. Acabou que nós fomos para pregar o evangelho para uma pessoa, a pessoa não foi. E nada é por acaso na vida de um cristão, já reparou? Nada é por acaso na nossa vida. Tudo tem um porquê. Amém? E aí nós estávamos lá, preparamos tudo, sabe? Pastor Alex, ele ia vir lá para a casa da pastora Marcena, aí já estávamos ali, os versículos, o combate na alma para poder tirar do inferno, a pessoa não foi. Aí está lá um rapaz, olha só, para vocês verem, consertando a internet, da casa da pastora, e que trabalha lá na escola também, da pastora. E aí eu falei, não sabia que ia ter gente trabalhando aqui não, mas a pastora como evangelista, sabe o que ela fez? Ela falou, eu vou chamar o menino para consertar a internet na hora que os pastores estiverem aqui, para ele ouvir. Olha a mente evangelista. Amém. E aí a gente come, aí o garoto, aí vai apresentar, né? O rapaz está ali, não, a pastora, não, olha, eu vou apresentar você, é rápido. O pastor vieram do Rio de Janeiro, tal, estão aqui esperando um jogador, não sei o que, papapá, e tal, tá. Aí ele vem, só que quando vem é rápido, só no aperto de mão, nós ficamos 3 horas. Sabe aqueles apertos de mão que a gente puxa a pessoa assim, não quer largar?
E aí, tudo bem? E o nome dele era Leonardo. Pastor Alex, Leonardo. Aí eu falei, prazer, Leonardo. Também sou Leonardo. E aí, começamos a evangelizar, tal. E Deus. Não creio, mas você tem que crer e tal. Só que aí entra um problema de trabalho. Aí, o Espírito Santo é tremendo. Nós temos que crer mais. Acho que falta em nós, às vezes, uma fé maior. Viu o nosso reverendo aqui, como ele é um gigante na fé? Gente, aí nós somos Natalia e Batista, a gente não entende da área do rapaz, mas a gente entende do Espírito Santo. A gente não entende da área, mas entende do Espírito Santo. Aí, o garoto começa a falar de uma situação seríssima. Aí o pastor Batista olhou para mim assim e falou assim, ô Léo, só que ele está querendo falar com o Léo lá, né? Ele olhou para mim para falar para o rapaz, vamos abrir naquela situação de Davi, que foi lutar contra os filisteus, que teve que perguntar para Deus. Gente, foi uma palavra tão rema, que tudo que aquele menino, aquele garoto, queria ali fazer, acabar com a carreira, foi desfeito ali com a palavra. Ações, nós fomos para cima, nós não esperamos, não ouviu, tá bom, que se destrua. Só que aí pregamos, ele não quis se converter, não se rendeu. Aí do lado dele tinha uma outra moça, professora de, acho que biologia, não, física. Falei, você é meio ateia, né? Falei, não tenho tanta fé assim não, tal. A gente já sabe. Mas aí sabe o que Deus fez? Depois de uma situação séria, que ele tentou tirar a vida, Deus preservou ele, e ele vai lembrar de quem? Daquele dia, ele vai lembrar daquela ação, ele vai lembrar daquela fé, e domingo ele estava lá o dia todo assistindo assim o pastor pregar, ó. Ele se rendeu a Jesus. Ações, começa lá na a pastora Adriana. Nós não podemos negar a Deus nas nossas ações, amém? Aquilo que Deus precisa de você, meu irmão, se levanta. Ah pastor, mas eu não vou saber. Ah pastor, mas eu tenho pouca força. Mas é para quem tem pouca força, amém gente? É para quem tem pouca força. E a mocinha, a Nath, que estava com ele, domingo de manhã, a gente pregando esta mensagem que eu estou pregando agora para vocês. Eu falei assim, olha, quando eu fui à igreja a primeira vez, no ano de 95, eu falei, ai meu Deus, tomara que ninguém me chame para ir lá na frente, muito vergonhoso. Aí, o que o reverendo fez? Que é de comum, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu falei, eu tô louco, não vou não. E aí eu fiquei olhando aquilo, aí a pessoa veio aqui, se converteu, aí foi, ali eram umas salinhas, né? Eram umas salinhas, aí foi para ali, para um negócio ali aconselhar, aí eu fui lá de olho, não fui aqui não, fui lá no olho, aí o pastor que estava falando na época, eu não me lembro, falando, olha, você que veio de outra igreja, você tem que ir na clínica pastoral, lá você vai ter que falar com o pastor Geraldo Augusto, tal, você que não se converteu ainda, é a primeira vez, você vai estar aqui, tal, ali na frente vão pegar seu nome, aquela coisa básica de sempre que a gente faz. Aí eu fui e falei, opa, vou nessa clínica aí. Quando eu cheguei lá, eu não sei, muita gente que é daquela época, né, fazia fila, e eu falava assim, essa fila toda é para falar, e era, aí eu com vergonha contei meu dilema para o pastor, ele, você está com vergonha? Ele me pegou na mão aqui, lá estava lotado de gente, falou assim, gente, ele quer aceitar Jesus, ó, pastor Geraldo, aí eu estou contando isso, eu falei assim, quem está aqui estava como eu, e quer tomar uma decisão, gente, a mocinha, a Nath, fez assim, ó, eu, gente, eu não sei se vocês têm noção de o que é um professor de física se converter, só olhar para a irmã. Eu me lembro, eu lá em Belo Horizonte, no início,